Olá, bem-vindo ao podcast Saúde Sem Filtros. Este é o nosso primeiro episódio. O meu nome é Tabita, eu sou médica de clínica geral e estou aqui com a doutora Sheila, que é médica dentista. Nós somos as hosts deste podcast e nós estamos aqui para começar a falar um pouquinho mais sobre saúde. Nós tivemos esta ideia há algum tempo porque sentimos que a população moçambicana precisava de ter informações fidedignas, coesas, coerentes, de pessoas que percebam um pouquinho sobre saúde, para que pudessem saber como lidar com aquilo que são as doenças que podem aparecer, para poderem entrar um pouquinho melhor naquilo que é o mundo da saúde, especialmente o mundo da saúde aqui em Moçambique. Na maior parte dos nossos episódios, vocês vão notar que nós vamos falar sobre doenças, vamos trazer também alguns convidados e, principalmente, vamos tentar levar sempre os episódios para um lado educacional. O objetivo deste podcast é educar as pessoas em relação à saúde. Então, fiquem à vontade, deixem de estar aí e aprendam conosco um pouquinho mais sobre saúde. Para o dia de hoje, para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre consulta médica. Eu sou clínica geral, médica dentista, então nós vamos falar de consulta médica geral e consulta médica de estomatologia, de como é que a pessoa se deve comportar, o que acontece, como é que acontece uma consulta de estomatologia. Então, doutora Sheila, o chão é seu. Muito obrigada, doutora Tabita. Realmente este é um sonho que já tem algum tempo que estamos a maturar e torna-se realidade, finalmente. E estou muito feliz que possamos estar juntas e tirar bastantes dúvidas, porque é um mundo de dúvidas em termos de o que fazer durante a consulta, o que é isso de consulta médica, como nos comportarmos, o grau de ansiedade que cada um tem e não sabe muito bem como gerir. De certeza absoluta que essas conversas vão ser conversas bastante produtivas. E para começar, doutora Tabita, o que é uma consulta? Exatamente. O que é uma consulta médica? É nada mais, nada menos do que um momento em que uma pessoa que procura por cuidados de saúde tem assistência de um profissional de saúde para saber o que é que essa pessoa tem e depois instituir-lhe o seu diagnóstico e tratamento. Diagnóstico é o quê? É saber o que é que a pessoa tem. Então, a consulta médica serve basicamente para isso. Descobrir o que a pessoa tem e tratar ou manejar, porque às vezes são coisas que não podem ser tratadas, vamos dizer assim, né? Mas o básico, a importância da consulta médica é essa, é descobrir o que a pessoa tem e manejar aquilo que a pessoa tem. Então, nas consultas médicas, em geral, o que acontece? Só, por exemplo, está em casa, sente alguma coisa, tem algum sintoma, vamos imaginar que tenha uma febre, por exemplo. Só vai se dirigir a uma unidade sanitária. Nessa unidade sanitária, ela vai encontrar um profissional de saúde. Pode ser um médico, em algumas unidades sanitárias onde não há médico, né? Há um enfermeiro a fazer atendimento primário. A pessoa vai para lá e é atendida pelo profissional de saúde. Chega lá, senta-se. O ideal é que a pessoa, antes de entrar para a consulta médica, por exemplo, tire os sinais vitais. Pode ser feito dentro da consulta, mas o ideal é que seja antes. A pessoa faz, por exemplo, se está com febre, né? Então, vai medir a temperatura, vai medir a pressão arterial. Se for uma criança, por exemplo, tem que pesar. Todas essas coisas são feitas de forma inicial para que depois o ato de consulta médica com um profissional de saúde comece. O que acontece na consulta médica? A pessoa chega, entra e começa a relatar os sintomas que tem ao profissional de saúde, para que ele possa chegar a um diagnóstico, para descobrir o que a pessoa tem, o tal diagnóstico, para a pessoa entender o que realmente está acontecendo comigo, por que eu estou com febre, será que é uma malária, será que é... Então, o essencial, o básico de uma consulta médica de clínica geral ou um especialista, geralmente é assim.
E como é que é, doutora Sheila, nas consultas de estomatologia? Qual é o diferencial? O que é que acontece? O básico é igual. Primeiro, numa consulta, começa-se primeiro com uma entrevista, em que tem que saber se existem doenças passadas, porque, afinal de contas, o nosso organismo, ele é único. Não são só as perguntas relacionadas à estomatologia, só à boca, não. Há doenças gerais que influenciam na boca também. Então, é preciso ter esse historial todo de medicação que deve estar a tomar, que também pode interferir na medicação que nós provavelmente precisamos de dar. Então, temos essa conversa primeiro com os pacientes. E depois avançamos para a avaliação. Na avaliação do paciente, primeiro vemos a boca no geral, todas as estruturas, como os dentes, a língua, o céu da boca, as gengivas. Então, nós analisamos tudo, fazemos um apanhado do que é que está lá. E se houver alguma atenção especial, nós dizemos o diagnóstico, damos o diagnóstico do que é a doença que a pessoa tem e com as recomendações. Exatamente. Na consulta de clínica geral, ou com especialista, ou com técnico, a consulta de medicina geral, é exatamente a mesma coisa. A pessoa primeiro faz as perguntas, faz a entrevista, procura saber todas essas coisas que a doutora Sheila falou. No caso de doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, são as que as pessoas mais conhecem. Há outras, mas são as que as pessoas mais conhecem. Nós procuramos saber da história familiar, se há algum familiar que também tem a mesma doença, se convive nas doenças infecciosas, por exemplo, se for um paciente que nós possamos suspeitar de tuberculose, por exemplo, nós procuramos saber se teve contato ou não. Então, essa entrevista é mesmo para tentar orientar o profissional de saúde a chegar a um diagnóstico. E depois faz exatamente isso que a doutora Sheila falou também, o exame físico, que começa da cabeça aos pés. Então, o técnico deve avaliar como é que a pessoa está, como é que está a sua pele, como estão os seus olhos, tem que avaliar, tem que ir ao escutar, ouvir o coração, ouvir os pulmões, tem que ver todinho, 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 que é para poder chegar a um possível diagnóstico. Depois disso, pode ser necessário, não é sempre, pode ser necessário fazer análises. Eu entendo isso também, é um grande problema. Não sei se é problema nas consultas de estomatologia, mas nas consultas de clínica geral, de pediatria, acontece muito. Algumas vezes os técnicos chegam ao diagnóstico sem necessariamente precisar de fazer uma análise e os pacientes ficam um bocadinho revoltados porque acham que tem que fazer análise, é importante fazer análise. Não. Há muitas doenças, muitas, em que nós podemos sim fazer o diagnóstico sem precisar de análises clínicas. Não são poucas, por exemplo, doenças dermatológicas. Muitas doenças da pele podem ser diagnosticadas sem que a pessoa precise de fazer necessariamente um exame. Então, temos que desmistificar essa necessidade de sempre fazer uma análise. Sempre fazer uma análise. Então, há sim possibilidade de se fazer diagnóstico de doenças sem que se faça análise. É verdade, doutora. Na estomatologia é o mesmo. Os pacientes estão sempre à espera que se tire o raio-x. Mas é possível, se nós diagnosticarmos uma cárie profunda, porque os sinais estão lá. Então, muitas vezes não há necessidade realmente de tirar esse raio-x. Sim, na maior parte das vezes até fazemos, mas há patologias que realmente não há necessidade de se fazer um raio-x ou um outro exame complementar. Isso. E agora, sim, a pessoa vai à consulta, tem o diagnóstico, mas quando ir a uma ou a outra consulta? O que é que eu quero dizer? Que tipos de consulta médica é que existem? Porque não são as mesmas, ok? E muitas vezes nós achamos que consulta médica é
depende só de quem vai atender. Não. A consulta médica depende daquilo que a pessoa tem. Então, se eu tenho um sintoma que é muito forte, que periga a minha vida, eu tenho que ir a uma consulta médica de urgência. Então, eu vou para onde? Vou para um hospital, uma unidade sanitária que tenha urgência. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou com febre há 3, 4 dias, já estou a ficar fraca, a febre não baixa. Então, eu vou para onde? Vou para a consulta de urgência, por quê? Porque estou fraca, já não consigo fazer nada, estou debilitada. Agora, se eu estou com febre há 2, 3 dias, mas consigo fazer as minhas atividades, aí eu vou fazer o quê? Vou a uma consulta, marco uma consulta normal, que não é de urgência. Por que, que é importante explicar essa parte de ir à consulta de urgência ou não? É porque as prioridades para os pacientes nas consultas são dadas de acordo com aquilo que eles têm. Explicando. Se eu tenho um acidente de viação, eu vou a uma consulta de urgência, porque a probabilidade de um acidente de viação me dar lesões, situações de saúde que possam perigar a minha vida é muito alta. Então, essa é uma coisa que deve ser vista na consulta de urgência. Uma criança com convulsões deve ir a uma consulta de urgência. A criança está ali a virar os olhos, a tremer-se, etc. Perde a consciência, a mãe tem que levar essa criança à consulta de urgência. Por quê? Porque as convulsões perigam a vida daquela criança. Agora, uma criança que brinca, está bem, não tem uma febre muito alta, é uma criança que pode ir a uma consulta. Tem sintomas, sim, está doente, sim, mas os sintomas dela não são sintomas que possam perigar, pelo menos a curto prazo, a saúde dessa criança. E depois, acho que é assim também na consulta De de estomatologia, estomatologia. é exatamente o mesmo. Nós temos as consultas de rotina, estas estão prescritas que pelo menos 2 vezes ao ano, ou seja, de 6 em 6 meses, vamos à consulta de estomatologia para saber se não começou uma cárie, porque muitas vezes os primeiros sintomas, os primeiros sinais, digo, são assintomáticos, não A sente pessoa não dor, sente nada. e está lá, mas está instalado e pode progredir. Então, por isso é sempre bom. A cada 6 meses fazemos uma limpeza também mais profunda, que normalmente as nossas limpezas dentárias em casa, às vezes é rapidinho, às vezes não sabemos a técnica, então o profissional nessas alturas dessas consultas corrige-nos como fazer a prevenção de outras doenças. E depois temos as consultas que são claramente de urgência, aquelas que já vêm com dor, aquelas que já vêm com inchaço, tá com a cara inchada, porque o dente, né, ficou com uma inflamação, e essas são atendidas sim, logo. E é isso. E então, fixem o seguinte, para que vocês possam saber aonde se dirigir, se vão à urgência ou não. Se for trauma, vocês vão à consulta de urgência. Se for febre muito alta, principalmente febre de 39, 40 graus, a pessoa vai à consulta de urgência. Se é uma dor insuportável, vai à consulta de urgência. Se é, por exemplo, convulsão, sangramento, a pessoa não consegue controlar, consulta de urgência. Se é, por exemplo, um inchaço súbito ou um desmaio também, consulta de urgência. Não se esqueçam disso. Vou repetir: trauma, febre extremamente alta, convulsões, inchaço súbito, perda de consciência, a pessoa desmaia, sangramento, que a pessoa não consegue, principalmente que não consegue controlar, se a pessoa vomita sangue, consulta de urgência, tá bem? Porque são coisas que nós possivelmente nós olhamos como algo que pode perigar a nossa vida. Agora, são coisas mais, vamos dizer assim, mais, eu não diria leves, mas menos assustadoras. Aí a pessoa marca uma consulta. E por que é importante explicar isso? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem uma mancha que está dando comichão no braço e a pessoa vai à consulta de urgência. Esta pessoa
está a, a tirar aquilo que é a dinâmica da consulta de urgência, porque na consulta de urgência vai quem? Quem está precisando de assistência médica rápida. E eu estou ali na fila com a minha doença, é doença, mas a minha doença ali no braço, circunscrita ao braço, que começou há um mês, por exemplo. Mas eu decidi naquele dia a consulta de urgência. Primeiro, eu vou ficar frustrado porque vou esperar muito tempo, não vou ser prioridade. A prioridade vai ser atender aqueles que estão ali com sintomas mais graves, que já referimos aqui. Segundo, vai esperar muito tempo. Vai ficar muito tempo. Terceiro, pode carregar doenças para casa. Nós sabemos que o serviço de urgências é um serviço onde tem muita gente, várias doenças ali misturadas, algumas são doenças infecciosas, e nós vamos carregar doenças para casa. Então, ponham sempre na cabeça, se não é uma coisa que começa de início súbito ou esteja nessas classificações que a doutora estamos aqui a falar, não vão à consulta de urgência, tá bem? Não se prejudiquem, não criem outra doença, porque às vezes o estresse acaba entrando aí, a pessoa acaba ficando irritada sem necessidade, carregando doenças para casa. Então, evitem ir à consulta de urgência sem que tenham algo que seja urgente, tá bem? Agora, eu quero saber uma coisa, doutora Sheila. Como é que é depois da consulta? Em termos de tratamento, assim, como é que é na estomatologia? Como é que funciona? Sim. Na estomatologia nós temos algumas doenças que é possível, se o paciente entrar para a consulta e tratar no mesmo dia. Tratou e já está, daí a 6 meses, ou daí a um período de tempo determinado pelo médico, volta. Existem também outras patologias que não iniciamos o tratamento naquele mesmo dia. Vou dar um exemplo. Se está com uma cárie muito profunda, já ficou durante anos com esse dente e foi-se partindo e ficou somente a parte da raiz, que normalmente é isso que acontece. Quando o paciente nos chega, ele já está com infecção nessa zona. Está com abscesso, está com pus na zona. Não se pode tirar o dente imediatamente naquele dia. Tem que se tratar primeiro, ou seja, baixar essa infecção, baixar o número de bactérias que estão lá, para depois fazermos a extração. Muitas vezes os pacientes ficam revoltados, não, isso dói-me, só me deram comprimidos. Sim, é preciso controlar esta infecção, porque o anestésico que nós vamos colocar não vai ter ação. Aquela zona tem um ambiente ácido e o que nós vamos injetar é básico. Então, muitas vezes, quando dizem a anestesia não pegou, é mesmo isso. A zona está infectada. Então, é preciso ter a paciência de ir fazer a medicação e voltar no dia prescrito pelo profissional. Ai, gente, eu estou a aprender aqui mesmo no podcast. Estamos Então, todos. e realmente também é assim para as consultas clínicas gerais. Geralmente na consulta, principalmente na consulta de urgência, porque o que que acontece? A pessoa tem algo urgente, tenta se controlar e depois ou fica internado, se for alguma coisa que não necessita de internamento, vai fazer o tratamento ali. Para as consultas gerais, né? Aquelas consultas normais, também costuma ser assim algumas vezes, dependendo daquilo que é o diagnóstico da pessoa. O tratamento pode ser instituído imediatamente ou em fase, ou com a recomendação de o paciente fazer o tratamento em casa e, se não melhorar, voltar. Porque muitas vezes, o que acontece? Isso acontece com muitos pacientes. Ele vai à consulta, faz o tratamento, é instituído o tratamento, não melhora e depois fica em casa, fica desesperado, e fala, meu Deus, eu fui para o hospital e lá disseram que eu tinha que fazer isto, mas não melhorei. Então, se a pessoa não melhora, deve voltar à unidade sanitária, que é para se perceber o que aconteceu, se a doença progrediu, se a medicação que fez não era a medicação que haveria de ser mais adequada naquele momento. Então, para poder ser reavaliado, porque às vezes até pode ser uma medicação adequada,
Mas pronto, para aquela pessoa não fez efeito, não se esqueçam que as pessoas são diferentes, É então verdade. a forma de reagir é diferente. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa consciência de que sim, vai à unidade sanitária, mas se não melhora, deve voltar. E, de preferência, volte para aquela unidade sanitária onde foi atendido, ou para aquele médico, para aquele Uhum, profissional que lhe atendeu, porque ele já lhe viu a primeira vez. uhum. Então, ele vai saber qual é a diferença entre a primeira vez que ele observou e esta. Então, é muito importante haver essa, essa consciência, né? E ressaltar uma coisa que falei da medicação. A medicação ela é feita realmente para baixar os sintomas. E os sintomas vão baixar, já não vai ter dor, porque o que lhe trouxe foi a dor que sentia. Não vai ter dor, mas o não ter dor não significa que não tenha que voltar e resolver o assunto de extração desse dente. Tem que resolver. Porque se esse dente não for extraído, vai voltar. Exatamente. Vai voltar a infectar. Exatamente. Então, outra coisa que também é importante falar aqui sobre a consulta médica é em relação ao tratamento, a expectativa em relação ao tratamento. É, não fiquem muito aflitos em ter medicamentos, ter remédio. Nem sempre, nem todas as doenças, não são a maioria, mas acontece. Nem todas as doenças são tratadas só com os medicamentos. Às vezes são medidas gerais. Vamos supor que a pessoa tenha, por exemplo, teve um desarranjo intestinal, teve uma diarreia. É uma diarreia ligeira. E o médico não lhe dá uma medicação como tal, mas vai lhe explicar: tome isto, hidrate-se, faça isto, faça aquilo, coma isto, coma aquilo. Essa pessoa teve orientação médica para melhorar. Isso. E o médico não lhe prescreveu, não lhe passou uma receita. Mas a pessoa vai cumprir com aquilo que o médico explicou e melhora. Então, é muito importante que nós também desmistifiquemos isso. Eu sei que as pessoas, quando vão ao médico, quando vão ao hospital, querem sair de lá com medicamento, mas nem sempre é necessário. Há vezes em que não há necessidade. Há vezes em que a doença que a pessoa tem ou a condição que a pessoa tem pode ser manejada de outra forma. Por exemplo, aquelas pessoas que às vezes têm uma dor de cabeça, que é tensional ou que é por causa de alguma coisa muito específica que está a acontecer, pode haver outras medidas que podem ser instituídas para que a pessoa melhore sem necessariamente ter que tomar algum tipo. Entendem? Doutora, será que o facto da informação estar muito divulgada, né? As nossas patologias, temos o Google, temos o ChatGPT, que mais ou menos dão a informação prévia aos pacientes, muitas vezes eles leem e muitas vezes eles esperam que estão naquele quadro que imaginam que esteja. Mas eu acho que nós devíamos alertar em relação a esse diagnóstico, ou essa expectativa de que a doença se enquadra exatamente naquilo que eu li em casa. É verdade. Como é que nós poderíamos então aconselhar os nossos Sim. pacientes? Primeiro, nós temos consciência, muito bom ponto isso, doutora Sheila. Primeiro, nós temos que ter consciência que nós somos seres humanos e cada ser humano é único. O que isso significa? Significa que eu e uma outra pessoa podemos ter uma doença, podemos ter a mesma doença, mas vamos ter manifestações clínicas diferentes. Um pode ter X, Y, Z, outro vai ter A, B e C. Mas é a mesma doença. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente. Segundo, temos que ter em conta que a informação é importante. Eu gosto muito de falar sobre isso, primeiro porque eu gosto quando os pacientes vêm com dados de chat GPT. Eu gosto, é uma particularidade minha. Mas temos que ter em conta que a informação
É exatamente para isso, é para nos informar e nos orientar, mas não é para nos diagnosticar. Por quê? Uhum. Vocês já sabem como é que funciona uma consulta para que nós possamos chegar ao diagnóstico. O que é que existe na consulta? Perguntas, observação, principalmente a observação física, análise da pessoa, que essa Uhum. parte, infelizmente, o chat GPT não tem como fazer. A pessoa pode ter Uhum. uma ideia do que pode estar acontecendo com ela e eu, particularmente, acho isso muito bom. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho isso muito bom, mas aquela informação serve para nos orientar e não para nos diagnosticar. Para que nós possamos ter um diagnóstico, nós temos que ter alguém que nos avalie e veja o que, é que realmente está acontecendo conosco. Três, a internet dá-nos várias opções em relação aos sintomas. Vamos supor que nós pomos ali 3 sintomas que nós estamos a ter. Uhum. A tendência, pela forma, para quem sabe como é que funciona a internet, tem um algoritmo, tem uma maneira específica que a internet funciona em relação a dados que são Instalados. instalados, que vão fazer com que uma coisa ou outra apareça. Então, é exatamente a mesma coisa. Eu ponho 3 sintomas que eu estou a sentir. Então, a internet vai pegar aquelas doenças que podem ser mais prováveis de dar aqueles 3 sintomas, Isso. mas não vai dar um diagnóstico. Então, eu recebo algumas vezes casos de pacientes que chegam Uhum. muito aflitos porque acham que estão a ter uma doença muito grave, que tem pouco tempo Mortal. de vida, vão morrer, porque foram ler na internet que, Isso. epa, que sintoma, isto aqui, é porque é cancro, é porque não... Gente, calma. Calma. Use a internet para vos orientar e não para vos fazer diagnóstico, para vocês Isso. poderem ter um diagnóstico fidedigno. Mesmo em casos de diagnóstico, por exemplo, hoje em dia já é muito comum haver consultas de telemedicina. Mesmo em casos de telemedicina, geralmente as consultas de telemedicina são consultas de orientação. Na Uhum. maior parte das vezes, não são consultas onde o diagnóstico é 100% aquele. Exato. Acho que Também é mais ou menos é assim, não, isso. doutora? Para além do exame físico, muitas das patologias também requerem os exames Os exames, complementares, que exatamente. também fazem parte daquele rol de como é que vamos diagnosticar este indivíduo ou como é que vamos até medicar este indivíduo, porque o desbalanço que eu tenho no meu organismo, de certeza absoluta que não vai ser igual ao desbalanço que outro indivíduo vai ter. Então, é preciso sim termos um pouquinho de cautela. Podemos vir informados, sim, mas também abrirmos-nos à informação que este profissional vai nos dar ou da maneira como ele vai nos orientar para poder então chegarmos ao diagnóstico final e provavelmente o tratamento. Exatamente. E por falar em exames complementares, Uhum. é muito importante que nós também tenhamos em mente que, mais do que ir à consulta quando estamos doentes, nós devemos também prezar por ir à consulta quando nós estamos bem, para fazermos aquilo que hoje em dia chama-se, todo mundo ouve falar de check-up. O Uhum. que é o tal check-up? Basicamente, a doutora Sheila já introduziu um bocadinho sobre isso, falou aqui que são que, na estomatologia, né? Há É, consultas de rotina. O é. check-up é isso, é uma consulta em que a pessoa vai fazer aquilo tudo que nós explicamos, chega lá, faz o questionário e muitas vezes até fazem-se análises para saber se realmente está tudo bem. É uma consulta preventiva, de medicina preventiva. É assim que costuma ser, na maior parte das vezes, classificado. Mas é importante referir também que no check-up nem sempre há necessidade de pedir análise. O ideal é que se pedisse, sim, mas não quer dizer que porque a pessoa não tem condições, por exemplo, de fazer análise assim do nada, não possa fazer um check-up. Um exemplo muito claro e muito comum de check-up é, por exemplo, o autoexame da mama para as mulheres, Uhum. que é muito importante. A mulher, de forma periódica, a partir do momento em que ela cresce, se torna mulher, não é? Já tem os seios, tem que fazer a palpação da mama todos os meses. Para quê?
para poder fazer um possível diagnóstico suspeito de câncer da mama. Então, é um check-up. A pessoa está a fazer check-up sozinha. Quando nós vamos, por exemplo, fazer rastreio do câncer do colo do útero, é um check-up, tá bom? Então, o check-up é toda aquela consulta, toda aquela avaliação que tem por fim rastrear a saúde dessa pessoa, saber se essa pessoa está bem ou não e caso se encontre alguma coisa, tratar. Essa é que é a função do check-up. Existem vários tipos para várias finalidades, mas isso é o básico que todo mundo tem que ter em mente. E que sim, é importante que nós façamos. Nós sabemos que há muitos grupos de pessoas que têm receio de ir ao check-up porque acham que vão descobrir lá doenças, pronto, né? Doenças que não querem saber, mas o check-up é exatamente para isso, é para diagnosticar essas doenças e tratar. E no início. Exatamente. E quanto mais pronto, quanto mais breve a gente tratar, de certeza absoluta que os custos também vão ser mais baixos, o tipo de medicação também vai ser mais leve, tem todas as vantagens. E o fato de eu também saber como devo manejar esta minha doença, a parte inicial, também vai ajudar-me e não me vai enfraquecer bastante. Então, só tem vantagens realmente a prevenção. Exatamente. Mas só para acrescentar, doutora Sheila, mesmo em termos de tratamento, vamos imaginar para doenças crônicas, uma boa parte das doenças crônicas começa com um período latente, que em alguns casos, numa boa parte dos casos, se faz o diagnóstico, não diria diagnóstico precoce, mas se identifica essa fase latente, essa fase inicial, e se começam mudanças específicas de saúde, a pessoa pode vir a ou não desenvolver aquela doença ou desenvolver muito mais tarde. Então, o check-up também serve para isso. De vez em quando, a pessoa ia medir a pressão arterial. Hoje em dia, as farmácias todas mesmo, mas uma boa parte das farmácias tem aparelho para medir a pressão. Isso é um check-up. Não fiquem à espera de passar mal para poderem saber como está a vossa saúde. Ver, por exemplo, o açúcar. É uma coisa simples. Há muitas campanhas de feiras de saúde. Vá a uma feira de saúde. Aquilo é para fazer medicina preventiva. Não é só para as pessoas que já têm doença irem controlar lá fora os dias de vão, centro de saúde. Não. É também para a pessoa ir lá e saber se está tudo bem consigo, com a sua saúde. Eu vou dar um exemplo na estomatologia, que é um dos sinais. Muitas vezes o paciente vem com bruxismo. O que é o bruxismo? É o morder os dentes à noite. Quando o indivíduo está sob muito estresse, muitas vezes há um período da noite em que nós estamos ali a morder. Normalmente o próprio paciente até nem sente. Quem diz e quem reclama normalmente é o parceiro ou alguém que esteja próximo, que detecta que este está a ranger, nós chamamos de ranger os dentes, a morder os dentes. Isso é um sinal, por exemplo, para o pré-diagnóstico de uma hipertensão. É um sinal na boca de uma doença geral. Então, muitas vezes, quando nós estamos com esses sinais, nós já fazemos aconselhamos aos pacientes para começar a controlar. Muitas vezes não é muito fácil falar sobre este assunto com os pacientes assim diretamente, dizer, olha, provavelmente tenhas hipertensão, mas nós já começamos de alguma forma a dar alguns conselhos. Fazer ginástica, caminhadas, atividades que cansem o corpo para que chegue à noite e o indivíduo durma e de alguma forma relaxe a sua consciência, porque muitas vezes o que é o ranger? A nossa mente continua em atividade, apesar de nós estarmos deitados, estamos a dormir e não temos o descanso necessário. Isso. Estão vendo? Então, o check-up é muito mais do que só chegar, passar análises, ver análises e ir-se embora.
Outra coisa que também é importante explicar é que no check-up faz exatamente aquilo que nós tivemos aqui a explicar. Tem que se fazer perguntas, tá bem? Porque muitas vezes, vamos supor que realmente tenhamos que pedir análise. Nós temos que saber se a pessoa tem algum sintoma específico ou não, que nem sabe que aquilo é um sintoma, para que nós possamos pedir análises específicas. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência que check-up é importante. É Não importante. fujam do check-up, não finjam que vocês não são pessoas. As pessoas devem, sim, de vez em quando, fazer um controle para saber se estão bem Isso. ou não. Então, agora, recomendações para quando a pessoa vai à consulta. Isto é muito importante. Por favor, quem acha que precisa de anotar, anote, porque é importante. O que fazer? Como é que a pessoa deve se comportar? O que a pessoa deve pensar? Qual é o raciocínio que a pessoa deve ter para ir à consulta? Primeira coisa, vá de mente aberta. É importante ir de mente aberta. Sim, estou doente, estou com dor, estou cansado, estou com febre, não me sinto bem, eu estou doente. Mas vá de mente aberta. Por que é importante ir de mente aberta? Porque quando a pessoa está tem a mente muito fechada, não está apto a ouvir, a entender, vai ter resistência para fazer o possível tratamento, vai ter resistência para aceitar uma possível doença, vai ter dificuldade em contar tudo aquilo que deve contar ao profissional de saúde que lhe vai atender. Por quê? Porque tem medo de ser julgado, tem medo de contar o que está acontecendo. Então, por favor, vai de mente aberta à consulta. Não interessa se é consulta de clínica geral, consulta de estomatologia, de urgência, check-up. Vai de mente aberta e tenha em mente que na consulta, o profissional de saúde não está ali para lhe julgar. Tá bem? Ah, porque doutora não é bem assim porque julgam. Não é isso aí. Tire isso da cabeça, tá bom? Profissional de saúde é formado para auxiliar a pessoa naquilo que são questões de saúde. Nós não somos tribunal, nós não temos nada a ver com os seus erros. Então, vá de mente aberta, seja sincero, explique aquilo que está a acontecer, porque senão, se não contar e se não ficar à vontade, vai ser muito complicado chegar ao diagnóstico. Às vezes, aquela única coisa que você não nos disse durante a consulta faz com que nós cheguemos a um diagnóstico errado. Então, é muito importante que vá de mente aberta, sem medo. Tirem da cabeça essa história que, porque no hospital, zanga. Vão de mente aberta e sejam sinceros. O mais importante ali é cuidar da sua saúde. Segundo, saibam quais são as vossas doenças. Conheçam as vossas doenças. Vamos imaginar que eu tenho uma doença crônica. Eu devo saber o nome da minha doença. Eu devo saber que medicação crônica é que eu faço. Porque muitas vezes os pacientes que eu atendo dizem, doutora, mas não me disseram o que eu tenho. Pergunte. Pergunta o que você tem. Você está indo à consulta. Sai de lá sem saber o que tem. Não. E mais do que isso, algumas vezes o diagnóstico não é feito logo, mas nós temos uma suspeita. Quando a pessoa vai à consulta, sempre há uma suspeita de diagnóstico. Quais são os possíveis diagnósticos? Qual é a possível doença aqui? Quais são as possíveis doenças? Fale com um profissional de saúde, não tenha receio, para que a coisa seja bem feita. Nós também temos que estar aptos a ser proativos nesse aspecto. Então, por favor, saber que doença é que você tem e saber que medicações é que você faz. Principalmente porque, às vezes, quando temos que fazer um tratamento, há medicações que nós não podemos dar, porque podem interagir, sim, interagem com aquilo que você está a tomar em casa. Exatamente. Então, por favor, ou venha mesmo com a medicação, se é possível, e você não vai decorar, não é sua obrigação saber se é amoxicilina, clavamox, pronto, não é profissional de saúde e também não escreveu. Traga a medicação, traga as receitas, venha com toda a informação, arranje uma pasta em casa
Da mesma forma que você põe papéis de terreno, papéis de banco, papéis das compras, arranje uma pasta para pôr todos os documentos relativos à saúde sua e da sua família. Isso é muito importante, por favor. Que é para também não ser obrigada a ter que lembrar de tudo. Guarde aquelas coisas, principalmente quando se trata de doenças crônicas. Guardem os documentos que é para poderem mostrar na consulta, se for necessário. Tá bem? Terceira coisa que eu também acho que é importante, porque há muito, vamos dizer assim, há muito mito em relação a isso. Se você já estiver a fazer uma medicação, é importante que não seja passada no hospital. É importante dizer também. Tá bom? Se você está fazendo uma medicação que não passaram no hospital, diga no hospital que você está fazendo essa medicação. Porque aquilo também é remédio e vai fazer exatamente isso que a doutora Sheila também quer falar, vai interagir com aquele remédio do hospital. Então, diga que você está fazendo uma medicação. Não interessa que remédio é. Se está fazendo um óleo essencial, hoje em dia muita gente usa óleos essenciais. Se está fazendo um chá, as pessoas acham que chás são muito inofensivos, mas não são. Os chás também são remédios. Se você está fazendo chá de hibisco, por exemplo, chá de hibisco altera todo o nosso metabolismo, modifica o nosso metabolismo. Então, é importante explicar que está fazendo chá de hibisco. Se você está fazendo alguma erva que, pronto, um senhor lá de casa, uma mãe, um ervanário lhe deu, diga no hospital, sem medo. Ou traga, porque alguns médicos conhecem essas ervas. Então, diga, tá bem? Porque isso é muito importante. Doutora Sheila, Se na estomatologia, as recomendações acho que são várias, porque nós já começamos a perceber que quando vamos ao médico nós já estamos com um nível de dor muito grande, há dias que não dormimos, então quando nós chegamos à estomatologia já estamos com os nervos à flor da pele. Então, há recomendações sim que precisamos de dar. A primeira que eu vou começar é no horário da consulta. As consultas de estomatologia, elas são boas quando são feitas de manhã. Porque o nível de stress é menor. é menor. Eu não sabia disso. Eu estou menos estressado logo pela manhã e com mais uma vantagem. Se houver necessidade de fazer a extração, também é melhor logo nas primeiras horas. Sim. Então, esse aqui é o... Depois, se for uma consulta que tem um horário marcado, vamos tentar sempre chegar 5, 10 minutos antes. Por quê? Porque nós chegamos a correr, como nós já explicamos aqui, a consulta ela tem algumas regras. Muitas vezes, antes mesmo de entrar para a consulta, nós fazemos a medição da tensão, fazemos a medição da temperatura, então preenchemos uma ficha. Então, esse tempo nós vamos levar para que seja um tempo que façamos esses procedimentos de forma mais calma e não a correr, a preencher a ficha e não sei o quê. E o nosso estado começa a ficar mais delicado porque nós estamos estressados. Ou continuamos ao telefone, então chegamos 5 minutos antes, pausamos, respiramos. Respiração profunda, meter o ar pelo nariz e tirar pela boca, para nos acalmarmos. Nós temos tantos objetos e muitas vezes temos objetos pontiagudos. Isso assusta. Aqueles e são de ferro, muitas vezes chamam alicates, né? Que são e com sons também, brocas. Então, isso tudo aumenta o nível de stress. Então, é importante que quando nós entremos na consulta, façamos respirações profundas a todo momento. Se é religioso, olha, é bem-vindo a uma pequena oração, uma oração individual. Não precisamos todos saber qual é a oração que vai fazer, mas a oração acalma-nos. Então, basicamente, é essa preparação
que ajuda também o profissional lá na cadeira a, a manejar o paciente. Quando o paciente está muito agitado, é muito difícil nós também fazermos o nosso procedimento. Então, basicamente são essas recomendações. Chegar na hora, chegar cedo e, preferencialmente, escolher o período da manhã, que é o melhor período para atendimento de estomatologia. Eu tenho uma pergunta, doutora Sheila. Em Uhum. relação à alimentação, porque Yes. pronto, a consulta de estomatologia, boca, há alguma coisa específica que possa ser feita no geral em relação à alimentação? Essa é uma dúvida que muitos pacientes costumam ter, eu acho. Que a pessoa só vai à consulta de estomatologia, não tem muita interferência com a alimentação, tipo assim, não tem que ficar sem comer, essas coisas. Não, em princípio não está a ocorrer agora uma situação em que tem que ficar de jejum para poder Uhum. ir à estomatologia. Em princípio não. Mas vida normal, mas ter em conta que, por favor, bocheche, lave os dentes antes de entrar na consulta. Não significa que vai ser atendido ou vai fazer limpeza, porque vai fazer limpeza no consultório. Então, essa semana toda, não limpo os dentes e vou assim. Não é isso. Lavo os dentes, sim, tenho os dentes higienizados, porque nós temos que ter atenção em outros aspectos. Por exemplo, um paciente, quando nos traz um tártaro, nós temos que. Tártaro são aquelas pedras que ficam Os ali à dentes, volta sim. dos dentes. Temos que nos atender àquela espécie dos dentes, e não a seborreia, que é o resto dos alimentos, enfim. Então, é preciso sim higienizar. E não uma alimentação específica. Alimentar-se, principalmente no dia da extração, deve comer antes. Por que comer antes? Por dois motivos. O primeiro motivo é que tem que estar forte. O indivíduo tem que estar com alguma energia. Dependendo do tipo de extração, mas tem que estar com energia. O segundo é que depois da extração, as pessoas têm medo de colocar alguma Comer. coisa na boca. Então vai ficar um longo período de tempo sem se alimentar, mas desnecessariamente. Então come antes, faz a extração e continua com o dia, né? E depois alimenta-se quando conseguir, tiver coragem de meter alguma coisa na boca. Ok, interessante. Vamos aprender aqui. Então, é isso. É, Era isso que nós queríamos trazer aqui para vocês. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham aprendido, porque, mais uma vez, o objetivo deste podcast é educar, é orientar. Significa que nós somos as sabitudos? Não, mas significa que aquilo que nós sabemos, nós achamos importante passar para vocês, transmitir, para que vocês não fiquem perdidos, especialmente em relação a coisas que são muito básicas sobre saúde. Nós temos que começar a ganhar uma cultura de prezar mais pela nossa saúde, especialmente quando ela ainda não está afetada. Temos que começar a olhar mais para prevenir doenças do que só tentarmos tapar, né, os buracos, passa a expressão, quando nós já temos a doença em si. Então, vamos começar a olhar para nós com mais amor, vamos começar a olhar para nós com mais carinho, com mais cuidado, vamos começar a cuidar melhor de nós, do nosso corpo, da nossa mente, para que nós possamos ter uma vida agradável, sem muitos sobressaltos. E quando nós não temos saúde, nós não temos absolutamente nada, nós já não conseguimos fazer mais nada. Então, vamos cuidar da nossa saúde e este podcast é para isso. Mandem as vossas perguntas, as vossas sugestões, dos temas que vocês gostariam de ouvir aqui, dos debates que vocês gostariam que nós fizéssemos relacionados com saúde. Fiquem à vontade e, por favor, não se esqueçam de seguir o canal do podcast, ponham ali um like, um gosto e digam-nos o que, é que vocês acharam do nosso episódio. Eu sou a doutora Tabita. E eu sou a doutora Sheila.